Bom dia, irmãos. É um grande prazer estar com os irmãos hoje. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Filipenses. Filipenses, capítulo 3. Vamos olhar os versículos de 12 a 21. Filipenses 3, 12 a 21. Imagino que todo mundo aqui já assistiu, talvez em um momento ou outro, uma corrida olímpica. E no ano passado tiveram as Olimpíadas, em 2016 tiveram as Olimpíadas no Rio de Janeiro, né? E quem acompanha essas coisas sabe que a próxima vai ser em 2028, em Los Angeles. Com isso, queria ver se os irmãos reconhecem uma música. Com isso já dá entendimento de corrida, né? Ok, pode fechar. Essa música, já pode, obrigado. Essa música, é difícil alguém não ter ouvido, mas às vezes não sabe onde ouviu. Porque é uma música que penetrou assim, cada vez que tem uma corrida, até desenho animado já vi, colocando essa música de alguém correndo devagar, né? Mas quem sabe de onde veio essa música, levanta a mão. Muitos. Então, essa música foi música tema do filme Carruagens de Fogo, lançada no ano 1981, antes que eu nasci, tá? Só para saber. Talvez poucos sabem a história por trás da música. Talvez ainda poucos assistiram o filme e poucos, ainda menos, sabem a história da personagem no filme. A história se trata de um jovem chamado Eric Liddell. Ele era um jovem escocês, criado na China por filhos missionários, que vivia no início do século XX. E desde que ele era pequeno, ele gostava de correr, adorava de correr. E quando chegou à faculdade, ele se destacou nas corridas na faculdade lá na Inglaterra. E o filme capta muito bem um momento em que, numa corrida qualificatória para as Olimpíadas, ele foi empurrado durante a corrida e deu uma queda muito ruim, muito feio. E quase que numa corrida dessas, ninguém termina, que cai assim, não termina a corrida. Mas a história foi diferente para ele. Ele não só terminou a corrida, ele ganhou, ele se qualificou para as Olimpíadas. Foi lá nas Olimpíadas de Paris em 1924. Interessante que no ano passado foi exatamente 100 anos antes, né? Aquele momento, ele estava lá nas Olimpíadas em Paris. Ele ganhou uma medalha de ouro correndo o evento de 400 metros em apenas 47,7 segundos, que foi quebra de recorde até aquele momento. Mas o filme não capta o que aconteceu na vida dele após. É um filme emocionante sobre as conquistas dele, chegando naquele momento, é assim o auge do filme, aquele momento. Mas no alto da sua carreira, após tudo isso, após o filme, ele, em vez de continuar a carreira olímpica, ele deixou tudo para trás, se mudou para a China como um missionário. O apóstolo Paulo, no livro de Filipenses, também usa a figura de uma corrida. Ele usa a figura de uma corrida no nosso texto de hoje, que se encontra no meio do capítulo 3. Ele está escrevendo uma carta. Essa carta é uma carta a uma igreja bem querida na vida de Paulo. O início da igreja, se vocês lembram, a história é contada no livro de Atos, capítulo 16, né? Que foi um início muito improvável. Muito improvável. Paulo e Silas estavam lá, algemados na cadeia, açoitados, maltratados,
Mas no meio de tudo isso, meio toda aquela injustiça, os maus tratos, eles estão lá no meio do cárcere, cantando louvores a Deus. E quando Deus mandou um terremoto lá, que quebrou lá toda aquela a cadeia e tudo, o carcereiro e a sua família foram salvos. E vai se contando, né? Isso foi o início daquela igreja querida na vida de Paulo. Então ele está escrevendo a pessoas conhecidas, uma igreja bem querida na vida de Paulo. Paulo busca nutrir uma visão missionária e de parceria e alegria no Evangelho entre ele e essa igreja querida em Filipos. Paulo busca a maturidade crescente da igreja e a continuidade dessa obra colaborativa no serviço do Evangelho, não só na igreja local em Filipos, mas em outras localidades. No início do capítulo 3, dando um resumo, né? Paulo ele lembra do perigo de um falso evangelho. Um falso evangelho demonstrado por pessoas que colocam confiança em si mesmo, na carne, nas suas próprias capacidades e conquistas. Ele alertou os irmãos em Filipos contra o perigo da autoconfiança que mina a nossa alegria em Cristo. Paulo destaca a essência do Evangelho em versículo 9 do capítulo 3, que diz o seguinte: não tendo justiça própria, que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, justiça que procede de Deus, baseada na fé. No texto de hoje, Paulo nos deixa com 3 exortações: prossiga, siga e mira. Prossiga, siga e mira. Vamos olhar o primeiro ponto. Prossiga em versículos 12 a 16. Se você fosse perguntar o irmão naquela igreja em Filipos quais são os gigantes da fé cristã, provavelmente essa pessoa, naquele momento, iria mencionar Paulo. Será que o fundador da igreja em Filipos, o corajoso que enfrentou o sofrimento para transmitir o evangelho, já alcançou a perfeição? Paulo diria que não. Ele não chegou, mas ele avança para o alvo. Vamos olhar versículos 12 a 13 juntos. A gente vê a razão pelo qual Paulo prossiga. Não é que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo, para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Nota bem que Paulo diz 2 vezes que não tinha alcançado. Ele deixa bem claro que uma das razões pelo qual ele continua prosseguindo é que ele não chegou. Ele não chegou. Isso é fruto da graça de Deus na vida dele. Lembra do histórico de Paulo? O histórico dele, ele até trata antes, né? Ele era uma pessoa que antes de conhecer Cristo confiava muito na sua própria carne, nas suas habilidades, nas suas conquistas, no que as pessoas pensavam dele. Mas agora ele reconhece que tem muito mais para alcançar. Olha também a sua confiança. Ele vai prosseguindo porque ele diz: fui alcançado. Que segurança para o cristão de ter a segurança para prosseguir na fé, prosseguir no andar com Cristo, com base não em nós mesmos, mas naquele que nos alcançou. Isso é lindo, né? Que também deve ser a nossa base de esperança. Nós não podemos avançar em semelhança a Cristo confiando na nossa carne, mas sim podemos lembrar que Deus nos alcançou. Temos uma nova família, temos a palavra de Deus, mais seguro que as nossas experiências, mais confiável do que o eu acho.
Temos o poder do Espírito de Deus agindo pela palavra em nossas vidas. Paulo se empenha em crescer porque ele foi alcançado. Vamos olhar o como. Ele prossegue, mas como? Versículos 13 a 15. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos esse mesmo modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isso Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Como é que Paulo vai prosseguindo? Olha o que ele fala, ele usa a frase, faço o seguinte. Olha versículo 13, em primeiro lugar ele olha o passado e futuro, em versículo 13. Temos aqui duas palavras de ação contínua, que nos mostram como prosseguir. Quanto ao passado, Paulo fala que ele está esquecendo as coisas que ele colocava a esperança anteriormente, as coisas que ele se orgulhava, as conquistas. As pessoas pensaram, Paulo, ele é o melhor, ele é o mais religioso, ele é o mais piedoso, ele é o melhor fariseu. Paulo, ele se orgulhava nisso, ele confiava nisso, mas ele não pensa mais nisso, não confia mais nisso. Ele esquece do passado nas coisas que ele colocava a esperança. E pelo outro lado, ele está avançando ao futuro com os olhos fitos no final da corrida. Um corredor olhando o final da corrida. Olha versículo 14, ele olha o prêmio. Paulo encaixa essas duas frases em uma palavra só, prossigo. Paulo usa essa palavra para mostrar que ele está prosseguindo para o alvo. Mas qual é o alvo? O chamado celestial. Muitos aqui talvez conhecem a história do Peregrino, um livro muito antigo, escrito sobre um personagem, né? O nome dele é Cristão, e ele está andando, saindo da cidade de perdição, sabendo que vai ser destruído, mas ele sai porque ele tem uma convocação. Ele está andando para a cidade celestial. E ele tem uma prova de cidadania, que ele segura bem junto ao peito dele. Ao longo da história, ele enfrenta muitos perigos naquele caminho. Gigantes, inimigos tentam desviar, mas ele prossegue até o final. Ele chega até o rio e olha além do rio a cidade celestial. Nós que conhecemos Cristo pela graça mediante a fé, também temos aquele chamado. E não só que vamos um dia estar no céu, é que vamos estar com Deus. Isto é plena comunhão com Cristo, livremente e para toda a eternidade. Olha também o que Paulo fala aqui, em versículo 15, ele fala da maturidade. Paulo faz um comentário. Esse modo de pensar, esse reconhecimento que ele não chegou, agora ele está aplicando não só a si mesmo, mas para os irmãos, para nós. O reconhecer que eu não cheguei, que eu não sou perfeito, que eu tenho muito a melhorar, é sintoma, é evidência de maturidade. Ele fala, esse modo de pensar não é só para os apóstolos, nem só para os líderes, é para todos os crentes em Cristo Jesus que estão sendo amadurecidos, ou seja, aperfeiçoados. Paulo fala que a pessoa que não está pensando desse modo, que se acha muito bem, muito tranquilo, não tem muito a mudar aqui, não está agindo conforme a vontade de Deus.
mas que Deus também vai revelar este entendimento e fazer o trabalho de transformação nessas pessoas. Mas também, olha, é fácil a gente também ficar impaciente com os nossos irmãos às vezes, que parecem aprender e aplicar tão lentamente certos princípios. Talvez é irmão, talvez é filho, mas a gente também deve ver essas pessoas como Deus nos trata. Doutrina e ensino são extremamente importantes, mas também devemos ter paciência com os nossos irmãos, sabendo que Deus também importa com eles e está fazendo um trabalho de amadurecimento nelas. Por último aqui, o Paulo, nessa sessão, foca na aplicação, versículo 16. Paulo fala que devemos prosseguir na medida da perfeição que já atingimos. Isso quer dizer que devemos continuar seguindo os mesmos princípios bíblicos que nos trouxe ao lugar que somos. Às vezes a gente olha para frente, vê a realidade que temos muito a melhorar, muito a ser transformado em nós, muita dificuldade com as lutas cotidianas, com o nosso pecado. Mas também não devemos menosprezar aquilo que nós aprendemos. Ver como Deus tem trabalhado na sua vida até agora. Age com confiança naquilo que Deus tem feito, para também tomar passos para frente. Muitas vezes Deus usa áreas das nossas vidas em que houve transformação bíblica, para que também venhamos a encorajar outras pessoas nas áreas que a gente teve dificuldade, áreas que pessoas também precisam, os nossos irmãos precisam de transformação. Terceiro ponto aqui, siga. Paulo fala, siga, ele nos exorta para seguir. Como Paulo já tem feito nesse livro, ele agora dá mais algumas dicas a respeito do exemplo a seguir. Versículos 17 a 19. Versículo 17 diz o seguinte: Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pois muitos andam entre vocês, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é a ventre, e a glória deles está naquilo que devem se envergonhar, visto que só pensem em coisas terrenas. Esse texto aqui é dividido em duas partes, o bom e o mal. Versículo 17, primeiro, o bom. São essas pessoas que Paulo está exortando os irmãos a seguir. Paulo traz atenção às pessoas no meio da igreja que estão empenhando uma obra de seguir a Cristo. No livro ele até já mencionou algumas pessoas, Timóteo, Epafrodito. Epafrodito arriscou a sua própria vida para estar lá com Paulo, para ajudar ele, para ser um auxílio, para trazer uma oferta para o ministério que está lá com Paulo. Mas com tudo isso ele ficou doente, quase morreu. E Paulo elogia Epafrodito falando do investimento que ele fez, arriscando a sua própria vida, em favor de algo que realmente vale a pena. Vale a pena arriscar a sua vida, de sair da sua zona de conforto, para investir na obra de Deus. Paulo fala que essas pessoas têm o mesmo modo de pensar de Paulo. Ele quer que as pessoas, os irmãos na igreja de Filipos, olhem em volta, vê essas pessoas cujo coração bate no serviço de Deus, arriscando as suas vidas, investindo as suas vidas, para serem exemplos aos outros. Esse versículo é muito importante. Paulo está buscando aumentar a alegria dos irmãos na cooperação e a obra do Evangelho. Lembra? Esse livro é um livro missionário, é um livro de cooperação.
a intenção de Paulo é que haja um coração missionário no povo lá em Filipos. Ele quer que a igreja fique saudável, sim, invista, sim, no ministério local, mas que o evangelho venha a espalhar, como fez Deus no início de Atos, em Jerusalém, Judeia, Samaria, aos confins da terra. Essa é a intenção aqui do texto para nós, que Deus faça o nosso coração bater para o coração missionário de Deus, que Deus usa as nossas vidas. Consequentemente, essa parceria entre Paulo e a igreja vai florescer. Mas olha também o lado mau, o perigo que tem, que Paulo está avisando aqui, em versículos 18 a 19. Por outro lado, Paulo faz um alerta sobre exemplos más. Paulo não está falando de pessoas com aparência ruim. Não é assim, muitas vezes. O inimigo nos engana com pessoas com uma aparência bem linda. Assim, o diabo aparece como um anjo de luz. Ele está avisando de pessoas no meio da igreja até, ou conhecido pelos membros da igreja, que estão tentando desviar as pessoas do caminho da verdade. São o mesmo grupo da qual Paulo já falou diversas vezes nesse livro. São estes que ele até deu o título cães. São tão mal que ele deu um título cães. São animais querendo te destruir, querendo te levar longe da fonte da tua alegria em Cristo. Ele está alertando. E Paulo até, olha o texto, ele até chora. Ele chora pensando na seriedade do erro dessas pessoas e o perigo que traz aos irmãos em Filipos. Devemos também aprender com isso. Paulo não deixa de alertar os irmãos do perigo. Por quê? Porque ele ama os irmãos. Por isso que Deus deu à igreja uma graça bem severa, que é disciplina bíblico. Quando uma pessoa é excluída da igreja, não é excluído porque a gente parou de gostar dessa pessoa. É excluído porque a gente ama a pessoa e quer que essa pessoa volte aos pés da cruz, se arrepende do seu pecado. Talvez você até pense em pessoas que estão nesse estado. Isso traz lágrimas aos nossos olhos. E deve fazer a gente ficar triste e buscar a Deus, que Deus tenha compaixão e que essa pessoa volte a Cristo, que se arrepende. Então essa é a mesma postura de Paulo. Ele chora, ele tem paixão pela sã doutrina, por isso que ele está avisando, alertando, não siga essas pessoas. Mas ele também tem compaixão, que essas pessoas, até essas pessoas, venham a se arrepender. Temos aqui um modelo de paixão pela sã doutrina, mas também compaixão pelos perdidos, que também necessitam da salvação. Mas olha aqui a severidade dessa alerta. Essas pessoas são, em primeiro lugar, versículo 18, inimigos da cruz. Lembra o que significa a cruz? Cruz não é só enfeite que a gente pendura aqui, um cruz de ouro, né? Não é enfeite. Naquele momento era símbolo de tortura, símbolo de crueldade, símbolo de morte. E Paulo fala que essas pessoas são inimigos da cruz. O que isso quer dizer? Não necessariamente que eles estão rejeitando Cristo explicitamente. Eles estão numa sociedade que seguir o ensino de Cristo não é tão popular. Você não vai ganhar muito seguindo a Cristo. Eles não querem sofrer. Eles não querem sofrer como Jesus sofreu. Na nossa sociedade está chegando a essa altura. Talvez você vai seguindo a Cristo, seguindo os princípios bíblicos, talvez até perder o seu emprego, ser maltratado por colegas, ser caluniado. Vale a pena seguir Cristo? Paulo fala, cuidado com o modo de pensar, que Deus quer que você passe a sua vida melhor agora, não quer que você sofra,
Mas o nosso Senhor, Ele sofreu. E às vezes Ele chama nós também para seguir o sofrimento e infidelidade à verdade. Não segue o ensino dos falsos mestres. Além disso, esses falsos mestres não reconhecem a necessidade do que Jesus fez na cruz. Pois como Paulo falou antes, essas pessoas confiam na carne, nas suas capacidades, em si mesmo. Por que ter a cruz se eu consigo fazer por mim mesmo? Eles são inimigos da cruz. Em versículo 19 também, eles são condenados. Paulo fala, o fim deles é a perdição. Pode ser reconhecida por certas coisas que marcam as vidas dessas pessoas. Ele diz que o Deus deles é o ventre, quer dizer, o estômago, os apetites, os desejos controladores. Isso quer dizer que eles adoram estas coisas. Eles não conseguem dizer não. Quando tem uma vontade, ele não consegue ter domínio próprio. Figura disso no Antigo Testamento, Sansão olhou, viu, desejou, pegou. Pessoas que não conseguem dizer não a si mesmos. Apetites físicos. Tenha cuidado com pessoas que dizem ser crentes, mas habitualmente não conseguem dizer não a certos prazeres. Cuidado com uma pessoa que está disposto a pecar para conseguir satisfazer um desejo. Paulo não está falando de quais desejos, qualquer desejo controlador. Para o crente deve ser controlado pela vontade de Deus, pela palavra de Deus. E ter domínio próprio. Essas pessoas gloriam no que é vergonhoso. Tristemente, a nossa sociedade é legalizado e aplaudido coisas que Deus não se agrada. E isso é triste, traz tristeza ao coração de Deus, deve trazer tristeza aos nossos corações. E também nos trazer cuidado às pessoas que querem passar pano no pensar mundana com palavras bíblicas, dando desculpa ao pecado em traje bíblica. Então, Paulo está alertando que o final dessas pessoas, falsos mestres, falso ensino, essas pessoas, no final, só preocupam com coisas terrenas. Mas agora a gente chega ao último ponto, mira. O contraste aqui, os falsos mestres estão só pensando no aqui e agora. E Paulo está falando que o crente em Cristo Jesus deve olhar além. Ele deve mirar. O mira do crente é diferente. O fim do crente não vai ser como o dos falsos mestres. Pelo contrário, o alvo e destino do cristão é diferente. Versículos 20 a 21 diz o seguinte: a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem até a subordinar a si todas as coisas. Que texto tão lindo! Paulo, no início, ele trata do assunto de cidadania. No versículo 20, Paulo usa a figura de cidadania, que era um assunto bem querido aos moradores em Filipos, porque Filipos era uma cidade não localizada na Itália, não era uma cidade assim geográfica romana, mas era uma cidade antiga colonizada pelos romanos. O que isso significava? Isso significava que alguém nascido na cidade de Filipos, alguém livre, se tornaria um cidadão romano. Então isso era de grande valor para eles, mesmo com o fato que as pessoas, os moradores em Filipos eram longe de Roma, eles tinham uma cidadania romana e todos os privilégios de um cidadão romano. Nós também
Bom, antes disso, eu queria falar. Talvez é difícil perceber, mas eu não sou nascido brasileiro. Sei que é uma surpresa para vocês, né? Então, eu até tenho um amigo, um grande amigo, o nome dele é Jim Corbett, de uma igreja parceira nos Estados Unidos, que está acompanhando pela internet essa mensagem. Só estou falando isso pelo fato de aqui tem mistura, né? Pessoas nascidas em outras localidades, outras nações, nascidos brasileiros. Meus filhos têm o privilégio de ter nascido no Brasil, então tem cidadania brasileira, nascidos brasileiros. É um grande privilégio. Todos nós, temos uma cidadania que nos une, mais profundo que uma cidadania nascida aqui nessa terra. Qual é? Nós temos uma cidadania celestial. E Paulo fala que como as pessoas em Filipos, que moravam longe de Roma, essas pessoas têm uma cidadania celestial. Nós temos uma pátria celestial. E isso importa mais do que a nossa cidadania terrena. Nossa cidadania, às vezes, a gente vê com tristeza a cidade do homem apodrecendo, mas a cidade de Deus não vai apodrecer, permanecerá, é certo, está vindo. Nós podemos confiar nisso. Nossa cidadania, nossa herança é segura, porque está no céu. Nós vivemos longe do céu, mas este é o nosso destino. E olha também que Paulo está mirando. Ele está olhando para frente. Quem é que ele vê? Ele vê o Salvador. Ele vê Cristo. Versículo 20. Olha quem está lá. É do céu que aguardamos um Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. O céu é o céu. Não só por causa da perfeição e a beleza, que é céu porque quem está lá. Todas as riquezas do céu não se comparam com Cristo. Deus é infinito e por eternidade só haveremos de crescer no nosso conhecimento dEle. Não vai esgotar, não vai diminuir a alegria de conhecer mais a Cristo. E olha também, versículo 21, transformação. Paulo mira a transformação. Paulo diz, em versículo 10, antes ele tinha dito, que conhecer Cristo e a participação dos seus sofrimentos é que ele queria. Ele estava querendo isso, mas ele também faz a ligação entre a ressurreição de Cristo e a nossa, que virá um dia. Paulo agora, nesse versículo, volta a esse conceito. No final da história, Jesus vai transformar os nossos corpos frágeis, fracos que se adoecem, corpos quebrados e fracos, para serem semelhantes ao corpo da sua glória. Talvez você não valoriza, ou não pensa muito nessa promessa agora, é porque você é jovem, né? Você é lindo, forte, bonito, né? Mas um dia, se Jesus não voltar, toda aquela beleza vai desaparecer, toda aquela força vai ficar fraco. Cada um de nós vai enfrentar a morte, se Jesus não voltar. E temos um consolo, que isso não é o fim. Morte não é lindo. O mundo diz que a morte faz parte da vida. É o ciclo de vida, né? É bom, é lindo. Não. Morte é feio. Morte é ruim. A Bíblia diz que a morte é inimigo. E vai ser um inimigo que vai ser colocado debaixo dos pés de Cristo. Um dia não haverá mais a morte. Um dia todos nós vamos enfrentar isso. Mas podemos prosseguir e avançar, mesmo quando o nosso corpo de humilhação. Como é humilhante, né? Eu não consigo. Até eu tenho mais de 40 agora, né? Tem coisas que eu não consigo, não sou tão flexível quanto antes, né? Os meus filhos fazem taekwondo, eles falam, faz o chute, pai.
Mas não consigo. Chutar pode, mas levantar assim não. Por quê? Não conseguimos fazer aquilo que a gente poderia fazer antes, quando era mais jovem. Essa é a realidade da chegada um dia, do apodrecimento do nosso corpo. Mas temos uma esperança fixa, verdadeira, que nos faz prosseguir. Lembra do cristão? A história dele no peregrino. Ele vai andando com todos os perigos, o desânimo. Mas olha a alegria dele. Ele chega à beirada do rio, que é símbolo da morte, né? Mas ele vê além do rio, o que é? A cidade celestial. Só um pouco. Só um pouco. E ele chega até o momento que ele é chamado para cruzar. Ele, com medo, coloca os pés na água. Mas, submergido na água, Cristo encontra ele e leva ele para a cidade. Isso é nosso consolo, essa é a nossa esperança fixa e verdadeira. Lá não haverá mais dor, não haverá o pecado. Lá veremos antepassados queridos da nossa igreja até, da sua família, crentes em Cristo Jesus. Lá veremos Cristo face a face. Prosseguem assim, irmãos. A gente poderia resumir o texto que olhamos hoje com uma frase: pertencer a Jesus provoca perseverança na vida cristã rumo ao céu. Pertencer a Jesus provoca perseverança na vida cristã rumo ao céu. Como é bom pertencer a Cristo. O legado maior da vida do Eric Liddell não foi a medalha de ouro que ele conquistou, mas o seu amor pelo Evangelho, que o levou a derramar a sua vida no serviço do Evangelho ao povo chinês. Quando a guerra cercou a região onde ele estava, durante a Segunda Guerra, ele teve a oportunidade de fugir, mas ele escolheu ficar e enviar a sua esposa e as 2 filhas, a esposa estava grávida naquele momento, para longe, num lugar seguro. Depois disso, trabalhando no ministério lá, ele foi preso no campo de concentração. E lá ele passou o tempo da guerra. E nesta situação ele teve a oportunidade, outra oportunidade, de sair num gesto diplomático. Mas ele escolheu deixar uma outra pessoa sair no lugar dele. E logo, só pouco tempo após isso, ele morreu lá no campo de concentração, longe da sua esposa e as 3 filhas. Mesmo em perder a batalha contra a morte, a vida do Eric Liddell brilhou a luz e o grande valor do Evangelho. Todos nós devemos olhar em volta e procurar os que estão correndo desse jeito na vida e seguir esses exemplos. E com isso, ser exemplo também para outros. Talvez você seja como eu, um momento na sua vida, talvez recente, talvez um tempo atrás, você colocou como propósito começar a fazer corrida, né? E você conseguiu fazer por um pouco de tempo, mas logo sentiu cansaço e desistiu. É difícil correr uma corrida, e quanto mais a corrida da vida, da fé. Mas Deus concede graça aos seus filhos. Se você se acha numa situação assim, confiando nas suas próprias forças, esgotadas, busca perdão de Deus e coloca a sua confiança no poder dele e lembra da sua cidadania e o seu destino. Crente, você que conhece essa esperança, pense em 3 áreas. Relacionamentos intencionais. Busca exemplos. Seja intencional em buscar pessoas que Deus tem colocado em sua volta. Lembra que Paulo está trazendo à memória aos filipenses, né? Pessoas que estão no meio deles, que estão seguindo o mesmo modo de pensar de Paulo.
Busque esses exemplos. Seguem essas pessoas. Conhecem essas pessoas. Vai do lado deles, bate um papo. Tem muitas oportunidades aqui na igreja, grupos pequenos, grupos de homens, encontros de oração, momentos muito oportunos de poder fazer amizades e nutrir relacionamentos com pessoas que talvez não estão na mesma fase de vida que você. Busca esses relacionamentos. E também seja um exemplo. O que você tem feito para seguir e ser um bom exemplo aos outros? Olha também, pensa, Deus tem colocado na sua vida pessoas que são mais jovens na fé. Talvez não mais jovens por idade, mas mais recentes nessa corrida, nesse andar rumo à cidade celestial. Anda junto, seja intencional nisso. E por último, não desista nisso, né? Talvez você reconheça que não tem sido um exemplo para outros, nem tem seguido os exemplos. Mas lembra do encorajamento de Paulo. Paulo fala que os erros do nosso passado não nos determinam. Ele esquece dos seus erros passados. Essa não é mais a identidade dele, não é a esperança dele. Um homem muito sábio já comentou que, já percebeu que avião não tem retrovisor, né? O piloto vai olhando sempre para frente, ainda bem, né? Ele olha para frente e ele consegue cumprir a sua carreira, cumprir a sua tarefa. Assim também nós, Deus nos chama, olhando para frente, cumpra a corrida, cumpra a sua carreira. Também pensa em momentos de vida. Você sabe que também além da responsabilidade de ser um exemplo aos irmãos, temos a responsabilidade de pensar em todos os momentos, né, que a gente às vezes pensa que os momentos, as dificuldades que a gente passa, ufa, finalmente eu passei a fase da adolescência, que bom, não quero mais voltar para lá. Talvez você quer voltar para a adolescência, porque está muitas dores nas juntas, né? Mas pensa, às vezes a gente pensa que, já passou, mas não pensa mais. Deus às vezes nos faz passar dificuldades para com que venhamos a ser um consolo para outras pessoas que estão no meio daquela fase de vida, no meio daquele momento de vida. Hoje é Dia das Mães. E isso nos lembra do fato que cada mãe cristã deve ser um exemplo aos próprios filhos. E tem muitos exemplos a seguir aqui dentro da igreja. Que bom! Na família de Deus, é uma grande família. Temos pais e mães, irmãos, irmãs. Uma família. E também exemplos de pessoas piedosas, mulheres piedosas que têm cumprido uma vida de seguir a Deus. Jovens mães, é bom olhar para esses exemplos de mulheres piedosas no nosso meio, já até talvez com idade, mas com o histórico de enfrentar dificuldades, seguindo a Deus. Essas pessoas, por anos, embelezam a fé em Cristo e passaram pelas mesmas lutas, talvez, que você está passando. Pensa também em outras estações de vida, escola, universidade, trabalho, aposentadoria. Poderia até pensar em sofrimento, luto, desemprego, problemas de saúde, desânimo. A família de Deus, simultaneamente, hoje, tem pessoas passando por essas coisas. Deus quer consolar o seu coração, irmão, irmã, que está passando por essas coisas. Mas Ele também te deu outros irmãos para caminhar junto com você, para orar contigo. Não cai na mentira do maligno que você está sozinho. Deus quer te cercar por irmãos. Irmãos e irmãs, se você não está passando por isso, lembra que outros estão. Seja um consolo, um exemplo aos outros. Compartilhe, divide o consolo que Deus já te deu. Também pensamos em correção de rota. Quando nós estamos desanimados, pense na figura da corrida. Você olha para frente, gente, são mais 30 voltas, eu nem consigo fazer mais um. Vou desistir agora. Não se desanima com a dificuldade. Quando os momentos em nós nos desanimamos, lembra, corrige a rota, lembra do destino, olha para frente. Quando eu estava aprendendo a dirigir,
Meu pai falava, olha mais para frente, não olha aqui na pista logo, porque você vai desviar, vai sair do rumo. Olha para frente, olha o destino final. E você vai corrigir a rota, vai continuar. Também precisamos dos nossos irmãos para nos falar quando estamos desviando, caindo para o lado. Olha, irmão, não. Precisamos um do outro. Precisamos da verdade, precisamos da palavra para nos corrigir. Pensando em pessoas enganadas pelo falso ensino, levou Paulo a chorar e também deve ter o mesmo efeito em nós. Isso deve nos dar coragem também para falar para o nosso irmão ao nosso lado, pessoa que você conhece, viu algo preocupante nas redes sociais de um amigo seu que se diz cristão. Fala, não fica quieto. Usa a oportunidade que Deus tem dado a você para ministrar a essa pessoa. E para você que não conhece Cristo, talvez aqui, hoje, e você não consegue ver além do rio, o rio é muito assustador, a morte é assustador. Para o crente, Deus tirou o aguilhão da morte. O aguilhão da morte era a incerteza de onde vamos. Nós que temos uma nova cidadania nos concedida pela graça mediante a fé, temos certeza de pertencer a essa pátria. Mas talvez você não tenha hoje essa certeza. Usa essa oportunidade para confiar em Cristo, para receber pela graça mediante a fé, de arrepender dos seus pecados e confiar em Cristo hoje. Não demora. Você tem uma oportunidade de ganhar algo que nunca vai mais desaparecer. Nosso tesouro não é mais nessa terra, que vai se corromper. Não é na nossa suposta segurança de previdência, ou até INSS. Nossa segurança está no céu, que nunca passará. Oremos. Senhor Deus, te agradecemos pela Tua palavra que nos mostra a nossa esperança, que nos chama a confiar em Cristo, que é a nossa força. Pedimos que o Senhor seja engrandecido na vida de cada um aqui presente. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.